Olá, Pátria Amada Brasil, o meu abraço a você, meu amado e minha amada. Deus te abençoe. Hoje, o penúltimo dia do ano de 2025, portanto, 30 de dezembro de 2025, terça-feira. Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Fique aí atento, escute, pense. Deus vai te abençoar. Hebreus capítulo 12, versículo 21, 22, 23 e 24. O texto é um pouco extenso, mas eles todos são autoexplicativos e não vai demorar muito. Fique atento, Deus vai te abençoar. Diz assim Hebreus 12, 21 a 24. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Versículo 23. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Hebreus 12 vai nos orientar coisas graciosas para que a gente possa entender assim uma vida vivida na presença de Cristo, com essa fé em Jesus Cristo. Vamos aqui ao texto, versículo 21 do capítulo 12 de Hebreus diz: Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Ontem nós falamos dessa revelação de Deus nos versículos de ontem, 19 e 20, onde ninguém podia chegar perto do monte, só Moisés no monte para receber a revelação de Deus. E aí, aqui Moisés está dizendo que o negócio era horrível. Não é horrível, mas é de tremendo, de espetacular, de, assim, de coisa que causa medo, que dá temor, que dá medo mesmo. As coisas de Deus são graciosas. Então, aqui vai ser revelado a sequência das coisas que aconteceram no Sinai. Portanto, quando Moisés está aqui, ele mesmo está com medo. É coisa grandiosa, um monte fumegando. Portanto, sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés estava assustado com o tamanho da revelação de Deus. E assim, isso é coisa grandiosa, mano. Causa espanto. E hoje, assim, nesse sentido, as pessoas estão tornando Deus tão comum que às vezes diz que falaram com Cristo, se encontraram com Cristo e não muda de vida. Moisés já era um líder aqui, sabia da verdade, já assim, tinha uma compreensão, e ele disse que diante da revelação de Deus ele ficou aterrado, ficou com medo, ficou apavorado, ficou assustado. Portanto, meu querido, não torne o evangelho de Jesus de Nazaré tão comum como está sendo tornado nos dias de hoje, de maneira que está criando pseudos crentes, sem mudança de vida. Amém? Então, isso fica essa observação. Moisés aqui ficou com medo mesmo, porque a revelação, as coisas de Deus são tremendas. No versículo 22 vai dizer assim: Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Olha, esse versículo 22, ele trata especificamente, já dá, assim, diretamente com os cristãos. O autor aqui está escrevendo, ele vai trazendo essa questão da velha aliança e mostrando a nova aliança, e esse versículo trata exatamente dos versículos, porque ele vai estar dizendo aqui que tendo chegado ao Monte Sião. Naquele contexto, eles não tinham chegado ao Monte Sião, mas agora em Jesus ele está dizendo, tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então, esse versículo trata exatamente da nova aliança, da dispensação da graça, dos convertidos. Todos os que sobre a nova aliança entendem a fé em Cristo são convertidos. Então, essa palavra é para mim e para você. E se você não crê, eu recomendo você a passar a crer em Jesus. Isso é importante e fundamental para a eternidade com Deus. Então, qual é a finalidade desse versículo? É exatamente contrastar entre a dispensação da graça trazida em Jesus Cristo para o povo, para o próprio judeu, que essa epístola direcionada aos judeus, aos hebreus. Então, é a nova aliança contrastando com a velha aliança, mostrando que há uma coisa agora de maior valor. E assim, quando ele vai dizer Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém, quando Israel conquistou Canaã, eles chegaram a Jerusalém terrestre.
o palácio dos reis, de Davi, foi construído no Monte Sião. E aí, por isso, Jerusalém e toda a sua circunvizinhança passou a ser chamada como Sião, e é conhecida como Sião. Mas aqui, o que Hebreus está falando para nós, e naquele contexto que Jesus estava ali e falando para os próprios judeus, para que se convertessem, ele estava falando da Sião celestial. Quando chegar em Canaã, isso é um princípio da prova do que seria eterno, porque a Canaã que eles conquistaram não é eterna, é terrena. Amém? E aqui ele está dizendo, chegando à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aquela que vai descer do céu. Lá no Monte Sião foi construído o Palácio dos Reis de Israel, passaram a morar ali, a sucessão e tal, e era chamada Sião, toda a circunvizinhança, mas aqui Hebreus está tratando da Sião celestial, a Jerusalém celestial, revelada e trazida por Jesus Cristo na sua vinda, que já está revelado na Escritura. Apocalipse 21:2 diz assim: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Isso aqui é depois do arrebatamento, a igreja vem com Jesus. Então, essa visão aqui, esse ensino respeito a Jerusalém celestial, a Jerusalém de Deus que vem do céu. Os hebreus conquistaram a Jerusalém terrena, isso é símbolo da outra que vai vir, que é muito mais real, porque as coisas eternas são reais, que as terrenas são temporais, tá certo? Então, a nova aliança, ela está, eu vou dizer assim, ela está aberta para você hoje, meu querido. Nos dias de hoje, dia 30 de dezembro de 2025, a nova aliança ela tá aberta para você, para qualquer um que aceite Cristo como Senhor e Salvador, hoje, agora, nesse momento. Ô Jesus lindo, né? Que veio trazer essa condição de já sermos assim pertencente à nova Jerusalém que haverá de se manifestar. A Jerusalém terrena foi conquistada, é símbolo da que virá. Amém? Versículo 23. Vai dizer assim: a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Essa expressão ela vai significar aos convertidos, aos que são convertidos a Cristo, aos que se identificam com Cristo como Filho de Deus pela fé. Consequentemente, são a igreja feliz, ornada, porque pertence a Cristo, sabe que somos de Cristo. Amém? Aí vem a questão da perseverança, porque somos. Eu quero dar um destaque para o primogênito, até pensar algumas coisas. Nós podemos aplicar essa questão dos primogênitos aos patriarcas, né? Aos profetas, aos mártires ali. Podemos ver essa igreja dos primogênitos. Entenda, o unigênito é Cristo. Primogênitos são os que nasceram pela fé depois de Cristo, e os patriarcas que vieram antigamente, e os profetas que creram, e todos aqueles que creram também. Então, entenda isso. E quando ele vai dizer arrolado nos céus, amado, isso é o nome escrito no livro da vida. O texto lá de Gênesis, Moisés diz assim: Senhor, tu dá um jeito nesse povo, ou então tira meu nome do livro da vida. Está lá, não me lembro agora, acho que é capítulo 6. Então, Moisés tinha consciência disso já, mas aqui, quando Hebreus está ensinando a igreja dos primogênitos, é os que são gerados pela fé. E isso inclui os patriarcas, os mártires, os profetas, e todos que creram no passado são os primogênitos. Filho de Deus pela fé, porque sempre foi pela fé, nunca pelo esforço humano. Amém? E aí, quando ele diz arrolado nos céus, são os salvos. Lucas 10, leia lá, capítulo 10 de Lucas, leia lá o capítulo 10 todinho de Lucas. Jesus manda os discípulos de 2 em 2, quando eles voltam dando o relatório para Jesus, animado, que os espíritos se submetem, tal. Os pessoal são curados sob o teu nome. Aí Jesus, em Lucas 10, 20, diz assim: não vos alegrei porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? É a igreja arrolada nos céus, é a igreja dos primogênitos, tanto do passado, que eu já lhe expliquei, patriarca, mártires e profetas, como os que creem hoje. Então, hoje é dia de você crer. Amém? Para que o teu nome esteja escrito no céu. Amém? O versículo 23 ainda diz assim: e a Deus, o juiz de todos. Olha, a sentença do juízo final, ela será determinada e dada por Deus. Aliás, não será, está determinada e será dada por Deus no juízo final.
Eu não vou dizer o texto todo, porque é grande, eu já fiz estudo sobre isso, tá certo? Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 15. Está lá revelado o juízo de Deus. Vai prender o Satanás, vai prender a morte, vai prender o inferno, vai prender todos os cães aí, e vai jogar todos os perdidos, condenados. Está lá, que não tiver escrito no livro da vida. Então, quando Hebreus está dizendo aqui, e a Deus, o juiz de todos, ou seja, quem chega a é, essa cidade celestial pela essa fé em Cristo, chega a Deus, que é juiz de todos, e vai realmente julgar. Então a sentença já está determinada. Uns para os céus e outros para o inferno, meu irmão, não tem jeito. A Escritura explica isso, já fiz estudo sobre isso. Estudo não, isso é uma breve palavra. O versículo 33 ainda diz assim: e aos espíritos dos anjos aperfeiçoados. Olha, os aperfeiçoados, não é espiritismo não, tá certo? Nós somos perfeitos em Jesus quando cremos. Amém? Os que morreram crendo estão aperfeiçoados, aguardando a ressurreição. Os que estão crendo hoje estão aperfeiçoados por essa fé. Claro que podemos melhorar sempre a cada dia mais, porque com Cristo é melhorando e não piorando. Por isso é que eu digo que se você crê e não tem transformação, você não creu direito. Amém? Você tem uma pseudo-fé. Portanto, assim, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem é que é justo? Justificado pela fé, aperfeiçoados por essa fé. Amém? Estou aqui acelerando porque não demora muito, tá certo? O 24 vai dizer assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança. Ora, existia uma velha aliança feita com sangue de animais. Essa expressão, ela é assim, enigmática, né? A gente olha assim, tal, essa aliança, que aliança é essa? É a aliança eterna, meu amigo, feito por Jesus Cristo no sacrifício da cruz. Quando nós celebramos a ceia na igreja, nós estamos relembrando. O pão e o vinho não vai salvar ninguém, é pão e vinho, é uma lembrança, é uma memória. A hóstia não salva ninguém, é uma memória. É Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, e quando nós celebramos é rememorando o que Cristo fez, amém? Então, ele é o mediador. Eu vou dizer assim para você: no céu, embaixo do céu, nas extremidades profundas do inferno, onde você imaginar, quiser, qualquer dimensão que você quiser pensar, porque o universo é incomensurável, tá certo? Qualquer coisa que você imaginar, não tem Jesus, não tem ninguém que possa mediar a nossa relação com Deus através da nova aliança feita no sangue de Jesus, que encarnou, o Filho encarnado de Deus, e morreu. É o Filho que desceu, que nasceu. Encarnado no Nordeste também é vermelho, tá certo? Mas é o que encarnou, nasceu de carne e osso e morreu na cruz pelos nossos pecados. Creia. Amém? É tão simples que você fica procurando confusão, né? E o versículo 24 vai dizer assim: o sangue da aspersão é o sangue de Jesus derramado. Essa simbologia do sangue derramado na cruz, assim, eu me aproprio dessa fé, ele está derramado sobre a minha vida. Porque eu creio nessa verdade. Então, o sangue da aspersão, que é o sangue de Cristo derramado na cruz, lá no Calvário, quando ele disse que está consumado, é esse sangue derramado sobre aquele que crê. Amém? Então, e isto é o suficiente. Então, creia hoje. Não fique procurando. Dá tempo antes de terminar esse ano. Termine o ano crendo em Jesus. Tem esse resto de dia, mais 24 horas amanhã. Amém? Portanto, amado, é assim. E o texto diz ainda que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Quero lhe dizer isso porque Abel, quando ele foi morto, primeiro crime, primeiro homicídio, né? Não é nem homicídio que matou o irmão, é um nomezinho aí que eu esqueci. Vamos lá, deve ser pesquisa aí que acha. Lá em Gênesis capítulo 4, 10, quando ele mata, aí Deus pergunta a ele, diz que a terra está clamando pelo sangue de teu irmão, que tu matou. Né? Então, assim, isso traz o peso da culpabilidade de um crime, um pecado terrível diante de Deus. Então, estava sendo cobrado de Caim. Então, esse é o peso da culpa. Gênesis 4:10, Deus cobra de si, a terra clama. Mas eu poderia dizer que isso pode ser aplicado aqui, é só uma ideia, não vou dizer diretamente, mas aplicado à questão da velha aliança, feita no passado, Deus fez, estava feito o pacto, aí depois vem com o patriarca, com sangue de animais e tal. Então, que fala coisas mais superiores. Então, se o sangue de Abel estava sendo reivindicado por Deus, o sangue do Filho de Deus
é uma referência do sacrifício de Cristo que tem valores eternos, que você possa crer, entender e crer. Porque não é suficiente entender, é necessário crer. E eu vou dizer assim, às vezes, até mesmo sem entender. Amém? Mas a fé é o fundamento. Amém? Portanto, essa palavra breve, o texto, eu acho que eu passei bem rápido, mas dá se você ouvir e reouvir, dá para entender. Eu quero concluir com lendo 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, querido, é crer em Cristo. Não é andar com a vela na mão, a lamparina, um candeeiro. Não, isso aí é para iluminar a noite se estiver sem lua. Amém? Ou então um vagalume aceso. Andar na luz é estar com Cristo. Você é luz até na escuridão. Amém? Portanto, fica essa breve reflexão nesse último dia, penúltimo dia do ano de 2025, que você possa abrir seu coração para Cristo e você possa crer em Cristo, porque o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. E a nossa condição é de crer nessa verdade que nos já coloca na, na Sião do céu, na cidade santa que descerá na volta de Cristo para os seus santos, os que estão dormindo, creram e já morreram, e para os que estiverem vivos na ocasião da vinda. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa terça-feira, seja contigo, Jesus, e tu possa crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Onde você estiver, aí procura um pastor, uma igreja, procura um pastor sério, tenha cuidado. Tem uns que se dizem, mas não são. Pode ter certeza. Peça discernimento a Deus. Amém, querido? Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a nossa pátria. Estamos precisando de uma intervenção de Deus na nossa pátria. E eu creio. E ela está... Porque a bênção de Deus, ela vai acontecendo. Já vi muita coisa acontecendo de bênção. Eu sei que ela vai se concretizar. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.